Nós vivemos num tempo em que nós podemos escolher as notícias que nós queremos ouvir. Hoje em dia, as pessoas que querem, elas não precisam mais, não dependem mais dos jornais para saber as notícias. Nós temos outras fontes. Eu mesmo, quando eu procuro eu quero saber alguma notícia, eu já nem ligo a televisão. Aliás, eu ligo a televisão, mas não naqueles canais convencionais. A gente olha no YouTube, a gente olha em outros sites da internet, porque tem uma grande variação de interpretações daqueles fatos que estão acontecendo no mundo. Esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo hoje, que eles chamam de pós-verdade. Esse termo, pós-verdade, significa que você hoje, é como se não existisse uma verdade absoluta, é essa a ideia, mas que a verdade é aquilo em que você acredita. Então você pode selecionar a notícia que você quer ouvir, os fatos que você quer tomar conhecimento e o comentário que agrada mais você, porque o mesmo fato ele pode ser interpretado de várias maneiras, às vezes até opostas, e então é assim que as pessoas hoje estão consumindo a informação, consumindo a notícia. Então tem até uma tirinha, né, aquela charge, aquela figurinha que aparece em alguns jornais, alguns artigos, né, que ele faz uma paráfrase daquela conclusão famosa do filósofo René Descartes. Ele dizia: penso, logo existo. É isso que ele dizia. Ele viveu no século XVII, ele foi bem acima do seu tempo, um grande filósofo. Muito do que ele escreveu, do que ele falou, do que ele descobriu, nós utilizamos até hoje. Por exemplo, se você pensar como que chama aquele plano cartesiano, né? O Lael deve saber, né, o que significa isso, né? A Natália, o pessoal que está com a memória fresca aí da escola, né? Então, aquele negócio de você ter o plano X, o plano Y, fazer aquele gráfico, foi uma das coisas que ele trouxe para nós, e muitas outras informações, né? Porque ele era matemático, era filósofo e tudo isso. Então ele disse essa famosa frase: penso, logo existo. E aí naquela tirinha, naquele desenho, eles escreveram assim: acredito, logo estou certo, né? Então, mudando o que ele disse, né, que você deve pensar, a ideia é que você deve pensar para que você possa acreditar que você existe, porque você tem a capacidade de pensar. Então, mudando isso para acredito, logo estou certo. É isso que muitas pessoas pensam hoje em dia, que aquilo que eles acreditam é o que é certo. Então esta a guerra das informações hoje. Mas eu estou dizendo isso porque nesse texto aqui que nós lemos, nesse parágrafo de João, capítulo 4, 27 a 42, a gente pode ver que a gente pode encarar a vida, ou encarar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, de vários pontos de vista. Dependendo do ponto de vista que a gente encara o que está acontecendo ao nosso redor, a gente pode tirar conclusões diferentes e aplicar aquilo de forma diferente em nossa vida. A história que a gente contou aqui é a continuação daquele diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, e nós começamos a ler aqui nos versículos 27 a 31, que enquanto Jesus estava conversando com a mulher, chegaram os discípulos. Eles tinham ido na cidade comprar alimentos, Jesus tinha se assentado naquele poço, era cerca do meio-dia, ele estava cansado da viagem, iniciou aquele diálogo com a mulher e tudo aquilo que nós vimos no parágrafo anterior.
E nós começamos esse parágrafo dizendo que os discípulos chegaram. Quando os discípulos chegaram, eles interromperam aquele diálogo. Jesus tinha acabado de dizer para a mulher que ele é o Messias. Ele disse: eu sou, eu que falo contigo. A mulher provavelmente teve aquele impacto, e aí, quando os discípulos chegaram, ela largou o cântaro, que ela tinha ido pegar água com aquele cântaro, e saiu e foi para a cidade e falou aos homens daquela cidade que ela tinha encontrado alguém que ela acreditava que podia ser o Messias. E os discípulos, quando eles chegaram ali, eles acharam estranho. Então esse era o ponto de vista dos discípulos, que eu vou chamar de ponto de vista natural. Então é uma maneira da gente encarar tudo que acontece ao nosso redor. A gente encara o que está acontecendo do ponto de vista natural, ou seja, aquilo que os nossos olhos estão vendo, aquilo que a gente está sentindo. Os discípulos viram que Jesus estava conversando com uma mulher, eles acharam estranho. Primeiro porque ele estava conversando com uma mulher. Não era comum uma pessoa honrada conversar com uma mulher assim, num lugar sozinho, como Jesus estava conversando. Ainda mais que ela era uma mulher samaritana. E os samaritanos, para os judeus, eles não eram bem conceituados. Quando eles queriam xingar alguém, eles falavam: você é samaritano. Uma vez eles xingaram Jesus e falaram: você tem demônio e você é samaritano. Então eles colocaram em pé de igualdade, né? Aquela pessoa que tem um demônio, que é endemoniado, com um samaritano. Era assim que os judeus viam os samaritanos. Eles acharam estranho que Jesus estava conversando com uma mulher. E a gente vai lendo aí nos versículos 27 a 31, que mesmo assim eles não tiveram coragem de perguntar para Jesus o que é que ele estava falando, o que é que ele estava conversando com ela. Enquanto então a mulher deixou o cântaro, foi lá para a cidade, eles ficaram matutando, eles ficaram pensando, porque eles disseram para Jesus: mestre, come, né? Porque eles tinham trazido comida, ele estava com fome, e ele parece que não estava interessado ainda na comida. Eles disseram: mestre, come. E eles falaram: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, né? Depois a gente vai ver que Jesus disse isso. Então eles ficaram pensando: será que alguém trouxe comida para ele, né? Será que alguém, ou se essa mulher, alguém deu comida para ele enquanto a gente estava indo lá comprar comida? E a mulher, por outro lado, quando chegou lá na cidade, ela disse, falou para aqueles homens: olha, encontrei um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Ele sabe que eu tive 5 maridos, sabe que esse homem que eu vivo agora não é meu marido. Será que ele não é o Cristo? Porque a maneira dele falar está me dizendo isso. Então, em tudo isso, em toda essa parte aqui desse parágrafo, a gente vê que as pessoas estão vendo o que está acontecendo ao redor com os olhos naturais. Eles estão vendo o que está acontecendo ali sem interpretar. Será que é correto a gente ver as coisas de um modo natural, ver o que está acontecendo ao nosso redor de um modo natural, com que os nossos olhos podem ver? Tem um exemplo da irmã Juliana, que contou aqui, falou daquele caso da bolsa que foi roubada. Ela ficou preocupada com o filho, saiu correndo, viu o homem pegar, as pessoas na rua viram o homem pegar a bolsa e começaram a espancar aquele homem, e ela ficou com dó e pegou. Então ela narrou fatos, ela narrou o que aconteceu. Agora, como que isso foi interpretado por aqueles homens que viram aquele morador de rua roubar a bolsa? Eles viram, né, está acontecendo um crime, então partiram para cima dele. A Juliana, sendo cristã, sendo evangélica, ela olhou aquilo, mas ela interpretou com o sentido espiritual, né? Que ela pensou naquele homem, pensou na vida daquele homem e aconselhou aquele homem a mudar de vida. Mas será que é normal? Será que nós devemos olhar as coisas também de modo natural?
Eu creio que sim. Por quê? Porque nós somos naturais, nós somos seres humanos, nós temos os sentidos, né? Os 5 sentidos. Nós temos, dizem que a mulher tem um sexto, né? Mas os normais têm 5 sentidos. E a gente então precisa encarar a vida sabendo que nós somos seres naturais. Nesta história mesmo, nós vimos que Jesus, embora ele nós cremos que ele é o próprio Deus que veio habitar entre nós, mas ele sentia cansaço, ele sentia fome, em outra parte nós vimos que ele tinha sentimentos, que ele chorava, ele dormia, né? Quando o barco estava lá balançando nas ondas, os discípulos apavorados, Jesus dormia. Ele era um homem, ele tinha as mesmas limitações que nós temos como homem. E a Bíblia nos ensina que nós devemos cuidar também das coisas naturais, das coisas físicas. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, diz que, eu vou falar o contexto e depois eu falo o versículo. No contexto desse versículo, de 1 Coríntios 9, 11, Paulo está defendendo o seu apostolado. Ele está falando que ele é um apóstolo e como apóstolo ele tinha direitos. E ele disse então, em 1 Coríntios 9, 11, se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então ele está dizendo, se nós estamos levando para vocês coisas espirituais, isso é a pergunta que ele fez, é uma pergunta retórica, né? É uma pergunta que em si já traz a resposta. É claro que nós temos direito de recolher de vocês coisas materiais, ou seja, ele tinha direito de ser sustentado por eles, de receber deles dinheiro, por exemplo, ou alimentos, ou alguma forma de doação que permitisse ele levar a eles as coisas espirituais sem precisar trabalhar para ganhar dinheiro para se sustentar. Mas nesse contexto a gente vai ver que ele não faz questão de receber esse sustento, mas ele diz também que outras igrejas estão dando a ele recursos para que ele possa estar ali. Então a Bíblia ensina que nós precisamos sim cuidar da nossa parte natural, do nosso corpo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, Paulo está dando puxão de orelha naquelas pessoas que estavam esperando a volta de Cristo e achavam que Cristo vai voltar a qualquer momento, né? Cristo pode voltar agora, Cristo pode voltar daqui a 3 segundos, 3, 2, 1, né? Cristo pode voltar antes de eu terminar de falar essa frase. Então isso é verdade, mas Cristo não veio até agora, né? Já faz mais de 2000 anos nós estamos esperando, e nós sabemos que ele pode voltar a qualquer momento. Mas tinha umas pessoas ali em Tessalônica que falaram assim, bom, Cristo vai voltar logo, vai ser já, então para que eu vou me preocupar, por exemplo, em trabalhar? Por que eu vou me preocupar em juntar bens? Aí Paulo então disse para eles, em 2 Tessalonicenses 3,10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Né? Você não quer trabalhar? Então, você não precisa comer, então. Ninguém precisa te sustentar. Né? Então, ele estava ensinando que, apesar de nós sabermos que a volta de Cristo é iminente, ou seja, que ela virá de repente, nós não sabemos quando vai ser. Então, ainda pode demorar mais 1000 anos, a gente não sabe como pode ser no próximo segundo. Hoje, quando nós nos despedimos do pastor Aldo, quando nós levamos para casa, ele disse, Maranata, né? Querendo dizer, Maranata, volta Cristo, né? Quem sabe Cristo volta antes do culto da noite, mas não voltou ainda, né, pastor? Mas Maranata, ele pode voltar ainda. Mas isso não quer dizer que nós devemos descuidar das coisas materiais, das coisas naturais da nossa vida. Nós precisamos ver o que está acontecendo ao nosso redor também sob esse ponto de vista, o ponto de vista natural, porque somos seres naturais, criados por Deus, com necessidades materiais. 1 João 3, 17 e 18, ele também fala sobre isso.
ele diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então a gente tem que olhar e ver a necessidade física das pessoas ao nosso redor, não só as necessidades espirituais ou emocionais. Tiago também fala sobre isso. Em Tiago capítulo 2, versículos 15 e 16, ele diz de forma irônica: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, não adianta você querer ganhar alguém com palavras, se a pessoa está passando fome, se a pessoa tem necessidades e você não vai, não podendo, você não supre as necessidades dessa pessoa, desse irmão. Por isso que é importante que as igrejas façam obras sociais. E nós vemos que, hoje em dia, as igrejas evangélicas estão intensificando as suas atividades sociais. E muitas coisas que antes só se encontravam nos centros espíritas, né, que a gente via distribuição de sopas, distribuição de alimentos para os moradores de rua, hoje as igrejas evangélicas estão fazendo isso. Mas nós devemos cuidar, porque apesar de ser importante, de ser essencial, como aqui o próprio Tiago está dizendo, como o próprio João está dizendo, e Jesus sempre nos ensinou isso, né? Ele disse: se você tem 2 camisas ou 2 túnicas e você vê alguém passando frio, dá uma para ele. Se você tem comida suficiente e outro está passando fome, doe outro para ele. Isso está no Sermão da Montanha. Então sempre foi assim na Bíblia, e o cristão deve ter essa consciência, e eu acredito que sempre teve. Mas o cuidado que nós devemos ter é que nós não temos somente a dimensão natural. Não é suficiente nós suprirmos o que é necessário para a pessoa. Se eu dei comida para ele, eu não fiz todo o meu trabalho. Se eu dei uma roupa, se eu doei alguma coisa que ele estava necessitando, meu trabalho não pode acabar por aí, porque nós temos outras necessidades. E aí nós podemos falar de olhar tudo que está acontecendo ao nosso redor sob um outro ponto de vista. E eu digo que esse é o ponto de vista espiritual. Embora nós observemos tudo que está acontecendo de forma natural, nós também devemos olhar sob o ponto de vista espiritual. E nós encontramos esta ideia nos versículos 32 a 38, onde Jesus fala da comida que ele tem para comer, que não é uma comida física. Ele fala da semeadura e da ceifa espirituais. Então ele está dizendo, ele está falando de coisas que se vê e se sente com os olhos espirituais. Então Jesus disse no versículo 32, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E ele diz também, ele fala assim, vocês não falam que falta 4 meses para a ceifa? Olha os campos, que eles já estão brancos para a ceifa. Eu imagino uma cena, quando Jesus está dizendo isso, eles estavam num lugar elevado, provavelmente estavam chegando aquelas pessoas que a mulher falou. Ela foi correndo na cidade, disse que tinha visto alguém que ela acreditava que era o Cristo, o Messias. E então estava vindo uma grande multidão. No final, depois desse parágrafo, a gente vai ver que chegam as pessoas ali. Então, estava vindo uma grande multidão, e Jesus deve ter apontado, ou olhado para aquela multidão que estava vindo, e ele disse, olha só os campos, eles já estão brancos para a ceifa. Aquelas pessoas que estavam vindo eram como almas que deveriam ser ceifadas, ou seja,
almas que iriam se converter. E ele disse: vocês, os discípulos, vocês vão colher, vocês vão ceifar num lugar onde vocês não trabalharam. Outras pessoas semearam e agora vocês vão ceifar. O que ele estava querendo dizer? Que eles iam então colher os frutos espirituais, que eles iam então trabalhar com aquelas pessoas que iriam se converter. Logo mais no final a gente vai ver que eles se convertem. Muitos homens daquela cidade ali, muitas pessoas, habitantes daquela cidade, se convertem porque ouvem o testemunho da mulher, vão até Jesus e depois eles declaram o que nós vimos no final, que Ele é o Salvador do mundo. Então esta é a colheita que Jesus está falando, uma colheita espiritual. Então Jesus estava ensinando os seus discípulos para olharem tudo o que estava acontecendo, não somente do ponto de vista natural, mas do ponto de vista espiritual. Jesus disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai. A Bíblia nos ensina que nós temos que desejar essa comida. O apóstolo Pedro fala do leite espiritual, né? Desejai ardentemente o leite espiritual, para que por ele vocês vão crescendo para a vida eterna. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, Paulo diz aos coríntios: leite vos dei a beber, não alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então ele estava dizendo para os coríntios que eles precisavam se alimentar de um alimento espiritual, só que eles ainda não estavam prontos para esse alimento espiritual. Então Paulo estava dando para eles apenas o leite, como se eles fossem crianças de colo, que só podem beber o leite, que ainda não podem comer carne, que ainda não podem comer uma comida mais sólida. Mas Paulo tinha para dar para eles um alimento mais sólido, coisas espirituais mais sólidas, um ensinamento mais sólido, mas que eles ainda não podiam suportar. Então a gente vê que assim como nós temos que nos alimentar fisicamente, nós também temos que nos alimentar espiritualmente. Será que você e eu estamos preparados para esse alimento mais sólido, que é importante? Nós podemos passar a vida inteira nos alimentando somente de leite, mas se uma pessoa, nasce lá um bebê, você dá leite para ele, ele vai crescendo e você continua dando leite, ele se torna um adolescente, continua bebendo leite, se torna um adulto, continua bebendo leite, e ele vai só se alimentando de leite. Qual será o desenvolvimento dessa pessoa? Pode ser que ele não morra, pode ser que o leite o alimente até a sua vida adulta e até quando ele morrer, mas ele certamente não vai se desenvolver de maneira adequada, porque vai faltar vitaminas, vai faltar outros componentes da nossa alimentação que são importantes. Então, falando de maneira espiritual, isso pode acontecer também. Você se converte, você aceita Cristo e você passa a vida inteira, a sua vida inteira de crente, de cristão, até você morrer, apenas se alimentando de leite, apenas lendo Salmo 23, Salmo 91, decorando apenas João 3,16, e apenas sabendo aqueles versículos chaves da Bíblia, que são bons, que são importantes, mas que você precisa também ler um pouco de Levíticos, saber o que está escrito lá dos sacrifícios, por que as coisas são assim. Precisa conhecer um pouco da genealogia, qual foi o homem que viveu mais tempo no mundo? Metusalém, 969 anos. Do Enoque, que o pastor falou no domingo passado, o que aconteceu com ele. Você precisa ter um alimento mais sólido. E numa igreja, falando nós como igreja, nós podemos também alimentar o nosso rebanho, ou seja, alimentar a nossa congregação. Os pastores podem alimentar a congregação somente com leite.
tratar todos como se fossem crianças espirituais e viver somente ensinando as coisas básicas, as coisas superficiais. Ele pode ficar anos e anos e décadas ensinando, e as pessoas sempre vão gostar da pregação, as pessoas sempre vão gostar, vão sentir bem estar lá, mas eles não estão crescendo espiritualmente, porque falta alimento espiritual. E qual é o alimento espiritual que Jesus está falando? Não é somente conhecimento teológico, mas é fazer a vontade do Pai. É isso que ele disse que o alimento, fazer a vontade do Pai. Esse aqui é o alimento. Jesus disse para os discípulos em Mateus 9,37, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, fazer a vontade do Pai é o nosso alimento espiritual. Além de nos alimentarmos com a palavra de Deus e com oração e todas essas coisas. Então é importante que a igreja tenha um trabalho social, que ela ajude as pessoas que estão necessitadas, mas é importante também que ela tenha a visão espiritual, porque aquelas pessoas não precisam só do alimento físico, elas precisam também do alimento espiritual, e todos nós precisamos. E o terceiro ponto de vista que nós encontramos aqui nesse parágrafo é o ponto de vista emocional. Nós enxergamos tudo que acontece ao nosso redor de maneira natural, mas nós também temos que olhar o ponto de vista espiritual, mas também nós temos o ponto de vista emocional. Nós somos seres emocionais. Deus nos fez com emoções. Acabei de falar de Jesus, que chorou, porque ele chorou porque estava triste. Ele chorou porque viu Jerusalém e viu que Jerusalém não queria se converter. Ele disse, olha, eu queria ser como uma galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, queria trazer vocês. Ele chorou quando ele viu Jerusalém e a sua incredulidade. Ele chorou quando ele viu Lázaro sepultado, já fazia 4 dias, já cheirando mal, e a sua irmã chorando em prantos, a Marta e também a Maria, e também os judeus que estavam ali acompanhando, todos chorando, e Jesus também chorou. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mesmo assim ele chorou. E nós também choramos, nós também rimos, nós também ficamos com raiva, nós também ficamos ansiosos, nós temos sentimentos, somos seres sentimentais, e nós olhamos as coisas que acontecem ao nosso redor sob o ponto de vista emocional. Nos versículos 39 a 42 desse parágrafo que nós lemos, a gente vê que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, ou seja, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que disse, ele me disse tudo quanto tenho feito. E eles foram então ter com Jesus e pediram a Jesus que permanecesse com eles, e Jesus ficou com eles ali 2 dias. E continua falando. Então eles acharam importante, quando a mulher disse, olha, ele falou tudo o que eu tenho feito, com certeza ela falou, né, a gente imagina ela com aquela voz ofegante, porque ela foi correndo, ela largou o cântaro, foi correndo, dizendo de forma ofegante, olha, eu conheci um homem, né, ele falou tudo que eu tenho feito, né, eles falam, calma, explica direito, o que aconteceu, né, e então aquela emoção, e eles movidos também por aquela emoção, pelo que ela falou de Jesus, eles foram lá, vamos lá ver então, isso é emoção, né, eles sentiram aquela necessidade de ir lá correndo para ver o que estava acontecendo, assim como, voltando ali ao exemplo da irmã, né, que falou de quando roubaram a bolsa e começou aquele tumulto na rua, e ela pensou no filho, e então aquela emoção levou ela a ir correndo lá para ver o que estava acontecendo. Assim também, aqueles homens movidos pela emoção foram ver o que estava acontecendo. E
quando eles viram Jesus, conversaram com ele, creram em Jesus, então eles sentiram o desejo de estar com Jesus. Isso também é emoção. Eles pediram para Jesus ficar com eles pelo menos 2 dias. Isso também é emoção. Querer estar com Jesus, porque nós amamos Jesus, nós gostamos do que você está falando, nós cremos que você é o Salvador e queremos estar com vocês. E isso levou eles a declararem: agora não é mais pelo que a mulher disse, mas nós mesmos temos sentido, nós mesmos temos visto, nós mesmos estamos ouvindo a sua voz, ouvindo o que você diz, e nós cremos que você é verdadeiramente o Salvador do mundo. As igrejas precisam olhar tudo o que está acontecendo ao redor sob o ponto de vista emocional também, porque as pessoas são emocionais. Nós somos seres emocionais. Outro dia, a irmã Meliá compartilhou, ela falou, ela deu um testemunho ali particular, né, falando comigo, e ela disse: olha, naquele dia, naquele culto, ela disse: olha, eu gostei muito desse culto de hoje, foi uma bênção. Por quê? Ela disse que era uma bênção porque naquele culto foi um culto diferente, em que as pessoas participaram, as pessoas se levantaram, as pessoas cantaram com maior emoção. Foi um momento bom, um momento que agradou a irmã, e com certeza outros também compartilharam isso e falaram que aquele culto foi especial, porque as pessoas se emocionaram mais. A emoção é importante? É importante. As igrejas têm que saber que as pessoas precisam se alimentar emocionalmente. E é por isso que as igrejas modernas, as igrejas que nós vemos por aí, elas têm dado muito valor à música. E até, eu acredito, na minha opinião, muitas igrejas até exageram nisto e tornam, até um irmão hoje falou comigo, né, estava falando comigo e com a Vilma ao telefone, dizendo: olha, eu fui em tal igreja e naquela igreja não tem pregação, ou a pregação é muito superficial, e ali naquela igreja o culto parece um show, né? Ele disse isso, que o culto era um show. E de fato, a gente olhando muitas igrejas, hoje em dia, as igrejas modernas, a gente vê que a igreja tem tudo que uma casa de shows tem. Tem aqueles holofotes, aquelas músicas, até muitas igrejas, né, eles pintam por fora de preto, né, já vi igrejas pintadas de preto, e eu estava conversando com o pastor Ismael outro dia, né, falando por que eles pintam de preto, né, com o Alcir também, né, por que eles pintam de preto, né, porque preto dá a ideia de trevas, né, e a igreja é luz, tinha que ser uma cor mais clara, né, mas aquilo emociona as pessoas. Quando você vê um lugar todo de preto, com letras em destaque dizendo Jesus, né, adoramos Jesus, Jesus é o Senhor, ou qualquer coisa que esteja escrito ali, ou simplesmente uma cruz desenhada, mostrando que ali é uma igreja, as pessoas se emocionam. Isso mexe com o emocional das pessoas e levam essas pessoas a dizer: eu quero entrar naquela igreja, eu quero ver o que está acontecendo ali naquela igreja. E quando ela passa perto e vê aquela música tão bem elaborada, aquela música tão emocionante, elas querem entrar ali e ouvir aquelas músicas e cantar e participar. E isto muitas vezes se torna o motivo do sucesso daquela igreja. Sucesso no sentido de que aquela igreja está sempre cheia. Por que a nossa igreja está sempre vazia? Pelo menos muitos espaços vazios, comparando com a capacidade da nossa igreja, enquanto outras igrejas não têm nem espaço para as pessoas sentarem, ao ponto de as pessoas terem que ficar de pé, estão tão cheias, né? Muitas vezes é porque ela tem um apelo emocional maior. E nós também precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos nos preocupar com a música e saber que as pessoas têm também uma dimensão emocional. O pastor
Hernandes Dias Lopes, ele escreveu falando sobre música, dizendo o seguinte, falando sobre a música na igreja: a música é um veículo de comunicação anterior à palavra. O ritmo interfere em nossa estrutura muscular, altera o nosso pulso cardíaco, nossa velocidade de marcha, o nosso sistema respiratório. A melodia interfere poderosamente com as emoções humanas e pode levar pessoas da alegria às lágrimas ou da euforia à calma em poucos instantes. A harmonia interfere no esforço intelectual do ouvinte para apreciar a música. A música de Lutero espalhou-se além de Wittenberg para os leigos, camponeses e pobres aldeões, a mensagem da reforma. Então ele diz que a música foi um importante instrumento para espalhar a mensagem da reforma. E a música tem sido tão importante na igreja que muitas pessoas se convertem por causa de uma música. Muitas pessoas se convertem por causa de uma pregação emotiva. E quando chega no final, o pastor fala: abaixem suas cabeças, e começa a orar, e começa a fazer um apelo, e começa a dizer: levanta a mão se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Quantas pessoas aqui não se converteram desta forma? Quantas pessoas aqui não se converteram depois de assistir um filme, depois de ouvir uma música? Eu conheço uma jovem que já era convertida, mas ela não estava andando 100% com Cristo, e ela se converteu, ou seja, ela mudou o seu curso para começar a andar perto de Cristo, mais perto de Cristo, depois de ouvir uma música. Ela ouviu a música e aquela música tocou no seu coração. Então as emoções são boas. As emoções Deus criou em nós para um propósito, e elas devem ser usadas. Nós só devemos tomar o cuidado de não nos determos somente nas emoções. Nós precisamos fazer apelos emocionais na igreja. A nossa pregação precisa ser emocionante. Nós precisamos falar do inferno, como o pastor disse hoje na escola dominical. A irmã G está certa em achar que quando você vai evangelizar, tem que assustar as pessoas com a mensagem do inferno, porque isso gera uma emoção. A Vilma compartilhou que ela começou a acreditar na Bíblia depois dela ler Apocalipse, porque aquilo mexeu com as suas emoções. Ela começou a ficar com medo. O medo é uma emoção, e isso é importante. E Jesus fazia sim apelos emocionais. Quando ele contava aquelas parábolas, quando ele contou a história do Lázaro e do rico, ele estava apelando para as emoções, porque é importante. Quando ele disse: olha, não tenha medo daquele que mata o corpo e depois ele não pode fazer mais nada. Tenha medo daquele que mata o corpo e depois ele ainda pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. É importante. Jesus falou mais do inferno do que do céu, como o pastor Ismael observou aqui, apelando para as emoções, porque nós somos seres emocionais. E nós precisamos então também ver tudo o que está acontecendo ao nosso redor com apelos emocionais, sob o ponto de vista emocional. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6, Paulo diz: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo tinha necessidades emocionais, e ele disse que Deus o consolou com a chegada do Tito, que ele estava preocupado com ele. Em 2 Coríntios 7,13, ele fala, continua dizendo no mesmo assunto: foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Jesus nos ensinou no Sermão do Monte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É importante. Nós precisamos, quando vemos alguém triste, consolar, e quem sabe é uma oportunidade para
que naquele momento de emoção, essa pessoa aceite Jesus, essa pessoa se converta. Mas nós devemos ter o cuidado de não darmos tanto valor aos apelos emocionais, à música, a ponto de esquecermos das outras necessidades das pessoas, da necessidade espiritual e da necessidade natural. Porque muitas pessoas podem se converter naquele momento de emoção, naquele momento de apelo, levantar a mão e dizer que aceitou a Cristo. Quantas pessoas nós já vimos fazer isso aqui mesmo na igreja? Levantaram a mão dizendo: eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, mas ele pode até vir algumas semanas na igreja, depois ele some, nunca mais aparece, e você vê essa pessoa andando no mundo como se ainda fosse incrédulo. Então a gente deduz, a gente não pode afirmar com certeza, mas a gente deduz que aquela decisão que a pessoa tomou foi somente pela emoção, que ela realmente não entendeu, que ela precisava reconhecer: eu sou um pecador, eu mereço a morte, mas Deus me ama e Cristo morreu por mim, então eu tenho que me arrepender dos meus pecados, aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador e acreditar que Ele me salva quando eu o busco, quando eu entrego a minha vida a Ele de todo o coração. Isso é mais pela razão do que pela emoção. Mas a emoção ajuda, e às vezes a pessoa se converte por causa daquele momento de emoção. Então a igreja precisa também ver as coisas sob esse ponto de vista, todos nós. Então não importa como você está olhando tudo que está acontecendo agora ao seu redor, qual é o ponto de vista sob o qual você está olhando agora, o importante é saber que nós temos essas dimensões natural, espiritual e emocional. E sobre o que as pessoas dizem da pós-verdade, né? Hoje é moda, né, a gente dizer isso, é pós-verdade, não é mais meia mentira, nem mentira inteira, mas é pós-verdade, ou verdade relativa, que cada um tem uma verdade. Isso é uma meia-verdade, isso é uma pós-verdade, porque na verdade nós sabemos que existe uma verdade absoluta. Embora possa haver em determinados contextos alguma coisa que para a Silvia é uma verdade, para o Lael é outra verdade, para o Sidney é outra verdade, porque cada um olhou sob um ponto de vista diferente, talvez sob o ponto de vista espiritual, ponto de vista natural, ponto de vista emocional, mas ainda assim existe uma verdade absoluta, e a verdade absoluta é o que foi dito aqui no final desse parágrafo, versículo 42. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este, Jesus Cristo, é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não há nenhum outro acima dos céus ou embaixo na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus. Ele é o nosso Salvador. Amém? Deus abençoe e obrigado.